Bom, se esse vídeo está na sua relação, é porque provavelmente no seu questionário eu identifiquei alguma necessidade de melhora em algum tipo de rotina, tá? Seja rotina de sono, seja rotina de alimentação, de horários. Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Basicamente, o ser humano ele é feito um animal para viver durante o dia, um animal diurno e não noturno. O que isso quer dizer? Que com a luz solar a gente produz hormônios para ser ativo durante o dia e conforme a gente vai tendo uma quantidade menor de luz, a gente vai produzindo outros hormônios para reduzir nosso metabolismo e dormir. Isso funciona não só com a luz solar, tá? Mas basicamente com o tipo de iluminação que a gente receba desde a hora que a gente acorda. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que o nosso corpo ele se adapta muito bem, mas muito bem mesmo, com rotinas bem estabelecidas. Então, por exemplo, rotina de ter sempre o mesmo horário de acordar. Quem acorda cada dia num horário diferente acaba tendo algumas dificuldades a mais, porque o nosso corpo ele se programa para tudo. Então, se você acostumar a acordar todo dia às 7 horas da manhã, o seu corpo ele consegue começar a se programar para 7 horas da manhã que você acorda já produzir enzimas, produzir hormônios, produzir o que ele precisa para te deixar ativo durante o dia. Normalmente, quem tem um horário muito desregulado, ou seja, na segunda-feira acorda às 7, na terça acorda às 11, na quarta acorda às 8, e cada dia acorda num horário, isso acaba impactando a pessoa. Então ela pode às vezes ter dificuldade em perder peso, pode ter dificuldade em conseguir seguir uma alimentação, porque tem hora que não tem fome, tem hora que tem fome demais. Então esse é o primeiro ponto para entender, que conforme a gente acorda do nosso dia, se a gente conseguir regular o nosso horário e manter o mais padrão possível, Vitão, eu acordo todo dia às 8, tá bom? Vitão, eu acordo todo dia às 10 da manhã. Não é tão o ideal, mas às vezes se é a condição que você tem pelo seu horário de trabalho, beleza, mantém aquele horário mais fixo possível, tá? Agora, se na sua rotina você conseguir encaixar um horário mais cedo de acordar, é bacana. Isso eu falo porque eu atendo muita gente que trabalha assim como eu em home office. Ou seja, essa pessoa ela tem flexibilidade para ajustar os horários dela. Então talvez seja interessante colocar para acordar um pouco mais cedo. Por quê? Algumas coisas do nosso corpo a gente vai conseguindo moldar, outras é intrínseco nosso. Então muita gente vai ter um horário de produção maior de hormônios quando for por volta das 11 horas. Vamos falar entre 10 e meio-dia, que é o horário que você vai estar num pico hormonal, que é o horário que você está o mais ativo possível. Por quê? Quando o homem era ainda um ser primitivo, era o horário que ele estava no meio do dia, caçando, sendo ativo, fazendo as coisas que ele precisava durante o dia. E durante a noite, isso reduz. Então você reduz a produção de alguns hormônios e começa a produzir outros, por exemplo, para você não ter mais tanta fome e passar a noite inteira sem comer. Produz hormônio para facilitar o seu sono, para facilitar você entrar no sono. Então, ajustar o horário de acordar e dormir, excelente ponto. Se conseguir, vai te ajudar. Horários de refeição, mesma coisa. Então, se você consegue manter as refeições sempre num horário estabelecido, vai te ajudar. Por quê? Lembra que eu falei, seu corpo ele vai produzir hormônios, enzimas, tudo já para deixar facilitado aquele processo. Então, de novo, quem come cada dia? Tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que eu almoço 2 da tarde, tem dia que eu não almoço, tem dia que eu almoço às 11 da manhã. O seu corpo ele não consegue se programar, então ele não vai deixar pronto o que você precisa para você fazer uma boa digestão. Então, normalmente, de novo, essa pessoa pode ter uma dificuldade em perder peso, pode ter dificuldade em ganhar massa, pode ter dificuldade na digestão também, tá? Então, esse é um ponto importante para entender que quanto mais regular for a sua rotina, melhor. Inclusive, finais de semana. Eu sei que, muito tempo, eu acordava 4, 4 e meia da manhã para ir trabalhar, quando eu trabalhava de carteira assinada. Então, eu sei como é chegar num final de semana ou um dia que você não vai ter essa necessidade e você quer, nossa, eu quero ficar até 10 horas na cama. Pode até ser que isso seja gostoso, mas para o seu corpo não é a melhor coisa, porque você mantém sempre uma rotina regrada. Aí, de segunda a sexta. Aí no sábado, você acorda um pouco mais tarde. Isso vai bagunçar com seus horários do dia inteiro. Presta atenção se nesse horário no sábado que você acordou mais tarde, você já não vai ter a sua fome mais tarde, depois você vai dormir mais tarde, no domingo, naturalmente, vai acordar mais tarde de novo, e aí na segunda-feira como é que você está no trabalho? Estragado, né? Então isso é um dos motivos, porque você começa a bagunçar o seu relógio biológico, que é o tal do ciclo circadiano que a gente é regido, né, vamos falar assim. Então, se você consegue, mantenha o mais possível regular a sua rotina. Então, acordo todo dia às 4 da manhã. No final de semana eu vou ter que acordar às 4. Acorda um pouquinho mais tarde, mas tenta não acordar quando for 10 horas, meio-dia, quando já bagunçou demais o seu horário, entendeu? Dormir algumas horinhas a mais pode ser bacana, mas se você bagunçar seu horário, também você vai ter um prejuízo. O que você pode fazer, talvez seria acordar, manter um pouco da rotina, depois no meio da manhã, se você consegue, descansa um pouco de novo, entendeu? Então, basicamente a ideia desse vídeo é te alertar sobre a importância para você de regularidade, seja de alimentação, seja de horário de treino. E mais um ponto importante é que na alimentação também é importante ter uma regularidade do que comer. Ou seja,
Se você cada dia come um negócio muito diferente, um dia eu como miojo, no outro dia eu como uma feijoada, no outro dia eu vou querer comer só o arroz e o ovo. Isso também dificulta, o seu sistema está pronto para digerir. Então, quanto mais regular for a sua dieta, melhor. Isso explica por quê. Por que muita gente tem dificuldade em chegar num corpo, num físico muito bem trabalhado, que normalmente um atleta consegue. Não é só porque o atleta usa esteroide. O esteroide, ele facilita alguns processos. Mas você pode ver que tem muita gente que usa, e muito anabólico, eu posso falar porque eu tenho alunos assim, utiliza muito anabólico e não tem o resultado de um corpo de atleta. Porque um atleta segue sempre uma mesma rotina. Um atleta, a cabeça de um atleta perfeito é um robô. Vai acordar no mesmo horário, vai comer no mesmo horário, vai comer as mesmas coisas todos os dias. E ele vai fazer isso todo dia. Isso é um atleta. Você que é um atleta precisa fazer isso? Não. Mas, quanto mais você se assemelhar com o comportamento de um atleta, mais você vai se assemelhar com o físico de um atleta. Então, não adianta, isso você vai me ouvir falar algumas vezes, não adianta você querer o resultado do corpo de um atleta que faz tudo no 100%, se você estiver fazendo 50% ou menos, tá? Então, esse vídeo basicamente é isso. Aprender que é importante e você vai ter muito mais resultado se você mantiver rotinas bem estabelecidas, beleza?